Boa tarde, irmãos. Boa noite, bom dia. Estamos aqui mais uma vez gravando esse culto, online que estamos fazendo na Igreja Ebenezer. Segundo domingo do mês. É o culto dirigido aqui pelo nosso da Mocidade. Espero que estejam todos bem, certo? Com suas famílias aí em casa. E orando para Deus aí que a gente consiga se reunir novamente na nossa Igreja Ebenezer lá e voltar a se reunir, a se abraçar e tudo mais. Certo? Vamos dar início ao nosso culto, com o nosso momento aqui inicial. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 17, nos versículos de 24 a 26. Atos, capítulo 17, nos versículos de 24 a 26. Eu vou fazer a leitura aqui, os irmãos acompanhem comigo aí, por gentileza. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Nesse momento, enquanto a gente entoa esse hino inicial, vamos fazer uma oração pela nossa igreja, como eu havia falado, para que a gente possa voltar a se reunir aí novamente, certo? Encontrar os irmãos pessoalmente, poder se abraçar e conversar como a gente sempre gostou de fazer. Faça essa oração com você ou com algum familiar seu que esteja aí com você próximo, certo? Que Abraão louvai do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma exaltará do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor, meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Bem, irmãos, dando continuidade ao nosso culto aqui então, vamos para o nosso momento de confissão de pecados, certo? Vou pedir para os irmãos que me acompanhem na leitura do livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5,
Eu vou fazer a leitura aqui, os irmãos podem me acompanhar então. Efésios 2, né? Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, nesse momento, enquanto entoamos o hino, certo? Vamos fazer a nossa confissão de pecados, fazer um momento de oração íntima com Deus. Feche seus olhos e enquanto o hino toca, certo? Faça esse momento de oração e ponha seu coração diante de Deus aí nesse momento difícil que a gente vem passando. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Bem, irmãos, continuando o nosso culto então, né, esse culto online aí, diferente do que muita gente estava acostumada, mas que bom que a gente está conseguindo fazer dessa forma. Vamos para o nosso terceiro momento, o momento de intercessão, certo? Vamos continuar no livro de Efésios, agora no capítulo 3, nos versículos de 14 a 19, certo? Os irmãos aí acompanhem comigo e eu fazer essa leitura. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos, com poder mediante o seu Espírito no homem inferior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Certo? Mais uma vez, enquanto entoamos o hino aí para este momento, faça uma oração pelas famílias da igreja Ebenezer, certo?
Escolha uma família aí que você está mais próxima ou que você se lembrou agora nesse momento. Faça uma oração por essa família, que ela possa estar bem nesse momento difícil, que tudo possa ocorrer bem. Como eu disse, para a gente poder voltar a se reunir na nossa igreja Ebenezer fisicamente, né? Podermos termos nossos momentos de comunhão e de conversa e de risadas como a gente sempre gostou de ter. Certo? Então tire esse momento aí, faça essa oração por uma família da igreja Ebenezer e enquanto entoamos o hino aí então. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. No labor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A unção dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Bom, irmãos, passamos agora então o nosso momento de louvores. Espero aí que estejam mais uma vez todos bem com suas famílias, certo? E agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar fazendo essa liturgia para vocês aí. Mais uma vez um abraço para todos. Ficamos agora com o nosso momento de hinos espirituais e louvores. Para ele são todas as coisas.
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos ler a palavra de Deus e vamos meditar naquilo que nós leremos. E hoje, de maneira particular, nós estamos sendo lembrados pela Missão Portas Abertas de que há uma igreja perseguida no mundo. Muitos sabem que a Missão Portas Abertas tem uma lista de 50 países, desde onde há o maior grau de perseguição, de ódio, até os menos agressivos, mas ainda agressivos nessa lista de 50. E nós temos conhecimento desse fato e não podemos ser indiferentes a isso. O DIP desse ano era para ter sido celebrado em maio, como de costume, mas por causa da pandemia foi adiado para esse dia 13 de setembro e por isso hoje nós estamos celebrando esse dia, o Dia da Igreja Perseguida. É um dia para, de uma maneira mais acentuada, nós nos lembrarmos, meditarmos nisso e, sobretudo, orarmos pelos nossos irmãos que sofrem perseguições por causa da fé cristã. Nesse domingo, nesse ano, o DIP é dedicado especialmente a muçulmanos que se converteram ao cristianismo. Existem grupos radicais muçulmanos, e não são poucos, que consideram alguém que abandonou a fé islâmica por qualquer outra fé, não precisa ser a fé cristã, qualquer outra fé cristã, eles consideram quem abandonou a fé islâmica como um apóstata, como um traidor, e será tratado como um traidor de acordo com as suas leis rigorosas, que não são leis praticadas por todos os islamitas, não são praticadas por todos os muçulmanos, mas sim pelos grupos radicais. Hoje, então, nós estamos nos lembrando do DIP, o Dia da Igreja Perseguida, com motivação para orarmos de maneira mais intensa, para dedicarmos mais tempo no dia à oração pelos nossos irmãos muçulmanos, especialmente aqueles que creram em Jesus Cristo e deixaram a fé muçulmana, passaram a viver e estão vivendo a fé cristã. São perseguidos por isso, são perseguidos pelos seus próprios familiares, em primeiro lugar. O seio da família é o primeiro lugar onde eles devem ter o cuidado de não deixarem transparecer, e muitas vezes não podem
sequer correr o risco de permitir que alguém fique sabendo da sua fé, porque serão perseguidos. Como quando se convertem a Jesus Cristo, eles querem falar da sua fé, eles estão sempre correndo o risco e por essa razão são perseguidos, porque eles declaram a sua fé, falam de Cristo para outras pessoas e muitas vezes isso começa dentro de casa, a perseguição começa dentro de casa, da própria família. É marido que abandona a esposa porque se tornou crente em Cristo, é a esposa que abandona o marido porque se tornou crente em Cristo, são sogros, pais, sogro e sogra, pai e mãe, que odeiam seus genros ou noras porque passaram a crer em Cristo, pais que odeiam filhos, pais que pegam filhos menores quando descobrem que eles creram em Jesus Cristo e entregam para os seus líderes religiosos para ele ser punido. Bem, nós não sabemos de modo experiencial que sofrimento é esse. Nós sabemos desse sofrimento e dessas perseguições por causa do testemunho que chega até nós, por causa das histórias, dos fatos que são narrados, que são contados e chegam até nós. A Missão Portas Abertas tem a função, a tarefa, desde a sua criação, de dar socorro à igreja perseguida. E é a Missão Portas Abertas que nos dá informações a respeito do que anda acontecendo no mundo da igreja perseguida e no mundo todo de modo geral, e nos dá então conhecimento do que está acontecendo e do que muitos dos nossos irmãos estão sofrendo. Um dos países onde a perseguição é forte, dura, é na China. Há algumas semanas, alguns meses, nós mencionamos os uigures, que são de uma espécie de uma casta que reside no norte da China, e a grande maioria é muçulmana, e eles atualmente estão sendo perseguidos pelo governo chinês, estão sendo levados para campos de concentração, estão sendo tratados como criminosos, como bandidos, presos, algemados, encapuzados ou apenas com tapa-olhos para não verem para onde estão indo, não saberem para onde estão indo, e são levados para esses campos. Hoje, nos nossos dias, existem vídeos recentes mostrando isso. Não são ex-muçulmanos, são muçulmanos. Por causa da sua prática religiosa, por causa da sua fé, são perseguidos pelo governo chinês. Assim como os cristãos também são perseguidos pelo governo chinês. Claro que nós queremos orar e devemos orar por estes seres humanos que são perseguidos por causa da sua fé, por crerem num Deus. Eles creem, não são cristãos, mas eles creem em um Deus, têm uma religião, têm a sua fé religiosa e são perseguidos por causa disso. E na China os cristãos também são perseguidos, nós sabemos disso. Uma das maiores igrejas clandestinas, ou uma das maiores igrejas ocultas, escondidas do mundo é na China. O número de conversões diárias na China é bastante grande. O número de perseguição e a intensidade da perseguição na China também é muito forte. E nós temos testemunhos de pastores chineses, de líderes cristãos chineses, que nos contam o que acontece. Talvez você tenha visto algum vídeo e visto alguma notícia dos atos de repressão do governo chinês ultimamente, destruindo templos cristãos, templos que estavam construídos e eram reconhecidos pelo governo, autorizados pelo governo, mas sendo destruídos, alguns templos tendo as suas cruzes, templos cristãos tendo as suas cruzes arrancadas. Há um processo de endurecimento na postura de governos ateus contra qualquer tipo de fé, qualquer tipo de crença, qualquer tipo de religião. E como a religião cristã, a fé em Cristo tem se multiplicado, tem crescido muito na China, lá isso é mais intenso e é muito comum. E como nós dissemos há pouco, há uma lista de 50 países que são mencionados, onde a perseguição aos cristãos é bastante severa.
E o pior deles, o primeiro da lista, é a Coreia do Norte. Hoje é dia de nós orarmos por esses irmãos cristãos. Nós podemos orar não só pelos nossos irmãos cristãos, e devemos orar também por irmãos, por pessoas, seres humanos como nós, que têm fé diferente da nossa, mas são perseguidos exatamente por causa das suas crenças. Eu gostaria que nós nos lembrássemos de orar, como é a orientação da Missão Portas Abertas, pela igreja perseguida, composta de muçulmanos que se converteram ao cristianismo, especialmente pelos muçulmanos convertidos a Cristo, para que aquilo que eles pedem quando se convertem não é que a perseguição cesse. A oração deles é muito semelhante à oração da igreja cristã primitiva, como está descrita lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, quando a igreja unânime ora, professando a sua fé em Deus, no poder de Deus, sabendo de tudo que aconteceu, como as autoridades se juntaram, se uniram incredulamente contra Deus e contra o seu ungido Jesus Cristo, e crucificaram Jesus Cristo, o mataram, e a igreja, no momento em que está sendo perseguida, pede a Deus unanimemente: concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda intrepidez. Vejam, eles não pedem a Deus para cessar o sofrimento, para cessar a perseguição, para quebrantar o coração dos perseguidores. Eles pedem que os servos de Deus não tenham medo, não tenham receio, sejam encorajados, tenham intrepidez para continuarem fazendo aquilo que Jesus Cristo mandou fazer. Lembra-se? Vocês se lembram do ID? O ID, pregai o evangelho a toda criatura. É isso, por causa de estarem vivendo e pregando o evangelho, estavam sendo perseguidos. E o que a igreja pede é que Deus lhes conceda que continuem pregando o evangelho, anunciando a palavra com toda a intrepidez. E completam o seu pedido a Deus: enquanto estendes a mão para operar sinais e maravilhas. Eles sabiam, estavam vendo, eram testemunhas dos sinais e maravilhas que Deus estava operando na vida de todos aqueles, tanto que haviam se convertido, que criam em Jesus Cristo, estavam construindo a nova igreja, como aqueles que estavam ouvindo a palavra e estavam crendo. O ato de obediência a Jesus, proclamando o evangelho, era seguido sempre de sinais e maravilhas, de milagres. E cegos que eram curados voltavam a enxergar, paralíticos que andavam, endemoniados que eram libertos, e essas coisas todas, como nós vemos nas narrativas que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, que é algo maravilhoso e que acontece nos nossos dias. Nós não somos fisicamente perseguidos, mas nós sofremos um outro tipo de perseguição. E nós precisamos ter muito cuidado, porque esta perseguição é silenciosa e é profundamente traiçoeira. E ela começa atingindo crianças, distorcendo os valores do reino de Deus que as crianças aprendem no seio da sua família, na vivência religiosa, na vivência cristã, e quando aprendem isso de uma maneira não suficientemente forte, elas são levadas por outras pessoas que lhes ensinam outras ideias e que as conduzem para uma crença que nega a fé verdadeira em Jesus Cristo. Não necessariamente com declarações de negação clara, não necessariamente de negação clara de Jesus Cristo, mas subjetivando os valores do reino de Deus, fazendo as pessoas acreditarem que a palavra de Deus
uma ferramenta que você pode usar da maneira como você quiser, interpretar da maneira como você quiser, bem subjetivamente. É como se a palavra de Deus não tivesse nada de objetivo, nada estabelecido como clara expressão da vontade de Deus, vontade imutável, vontade irrevogável de Deus. Então, a palavra de Deus é isso, mas quem não crê e tem interesse em transtornar a vida dos cristãos, fazendo-os abandonar os valores do reino de Deus, agem dessa maneira. Subjetivam tudo, fazem com que tudo se torne subjetivo. Então cada um interpreta a palavra de Deus do jeito que quiser. Se quiser ler, interpreta do jeito que quiser. O que é mais comum e que acaba acontecendo é que a grande maioria das pessoas, no nosso contexto de vida cristã, não é verdadeiramente constituída de pessoas cristãs. É constituída de ideias cristianizadas. Pessoas que têm ideias cristianizadas. E o que elas pensam a respeito de Deus, a maneira como elas constroem a sua fé, constroem os seus valores, as suas convicções, é uma maneira que não é construída a partir da palavra de Deus encontrada aqui nas Sagradas Escrituras, mas é a partir de ideias que na nossa vivência religiosa, no nosso mundo cristianizado, como é o mundo brasileiro, nós acreditamos no Deus que nós criamos. Então, ao invés de nós conhecermos, de muitas pessoas conhecerem a Deus da maneira como ele se revela nas Sagradas Escrituras, as pessoas acreditam em Deus, acreditam em Jesus Cristo, do jeito que elas idealizaram, do jeito que elas entendem que deve ser, do jeito que lhes parece melhor, mais conveniente, mais adequado, assim, de maneira acomodada, de certa forma relativamente confortável. E sem a palavra de Deus, isso pode parecer religião verdadeira, isso pode parecer fé verdadeira em Jesus Cristo. Pode ser fé verdadeira no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se não estiver em harmonia com a palavra de Deus, não é a fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. É questão de fé? Sim, é questão de fé. Portanto, se alguém não quiser acreditar, o que é que nós podemos fazer? Bom, nós podemos conversar quando tivermos liberdade para isso e podemos orar por estas pessoas para que Deus ilumine os seus entendimentos, o entendimento de cada uma dessas pessoas, para que elas compreendam a diferença que existe entre aquilo que elas estabeleceram como verdade própria e aquilo que Deus estabelece como verdade. A partir daí, a decisão que cada um toma com respeito ao que vai abraçar, se vai abraçar a fé tal como construiu de acordo com a sua compreensão, de acordo com as suas ideias, com os seus ideais, ou se vai abraçar a fé tal como a palavra de Deus nos mostra que deve ser, tal como a palavra de Deus nos mostra que é. Porque aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras é Deus falando conosco, é Deus dizendo como são as coisas, como ele as estabeleceu e qual é a verdade que ele estabeleceu. Bom, considerando o grande problema que nós enfrentamos no nosso país, não de perseguição física contra aqueles que creem em Jesus Cristo, mas de uma perseguição de natureza ética, de natureza moral, de natureza intelectual, né? E, consequentemente, emocional, afetiva. Considerando o perigo que nos ronda, que nos cerca, de acabarmos desenvolvendo uma religiosidade formalista, fria, na verdade, no que diz respeito àquilo que é mais importante, que é o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, que é o que nós devemos buscar, considerando esse cuidado que nós devemos ter. Vamos orar também pela nação brasileira, vamos orar também pela igreja no Brasil, a igreja Corpo Vivo de Cristo que está no Brasil. A igreja que é perseguida, não fisicamente, mas perseguida espiritualmente, perseguida
moralmente, perseguida da perspectiva ética, perseguida do ponto de vista intelectual, com relação às suas convicções, que são colocadas em xeque, colocadas em dúvida. E orar, claro, pela igreja no mundo todo, a igreja que é perseguida fisicamente. Os cristãos perseguidos fisicamente têm resistido bravamente, e o que eles pedem é isso, é que nós oremos para que os novos convertidos sejam protegidos por Deus, guardados por Deus, para que eles não desistam, para que eles não desanimem, para que eles não cedam às tentações e às pressões que são feitas pelos seus exatores, pelos seus perseguidores, pelos seus torturadores, para que eles não cedam e não neguem a sua fé, para que permaneçam firmes e sejam edificados. Bom, isso foi o que Jesus Cristo pediu, o que Jesus Cristo pediu ao Pai na oração sacerdotal lá no Getsemane. Pai, guarda os que me deste. Eu os tenho guardado, agora eu te peço, guarda os que me deste. Né? Bom, vamos ler um texto na Palavra de Deus para nós nos basearmos na maior referência, no maior exemplo, no maior modelo que nós podemos ter para essa nossa vida de intimidade com Deus, de oração, para que nós estejamos como convém, em todo o tempo, orando pela igreja no Brasil, orando pela igreja nos outros países onde não há perseguição física e orando especialmente pelos cristãos perseguidos e lembrando-nos nesse domingo especialmente dos cristãos que abandonaram a fé muçulmana, a fé islâmica, e agora estão caminhando com Jesus Cristo. Eu quero ler aqui no Evangelho de Marcos, o texto do versículo 32 até o versículo 42, que fala sobre a oração de Jesus no Getsemane. O texto diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e eles não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que o traidor se aproxima. Irmãos, que Deus nos abençoe, nos oriente, ilumine o nosso entendimento, nos dê o discernimento de que nós necessitamos para compreendermos a verdade da sua palavra, para sermos por ela edificados e nela fortalecidos e por ela santificados. O que nós observamos aqui nesse texto, Jesus, depois de celebrar a ceia com os discípulos, vai para o Getsemane com todos eles, com exceção de Judas Iscariotes. Chegando no Getsemane, ele diz para os discípulos: sentem-se aqui, fiquem aqui e eu vou orar. Eu vou orar, vou ali orar. Ele separou-se um pouco do maior número de discípulos e levou consigo a Pedro, Tiago e João. Nesse pequeno trecho, além do lugar onde ele disse para os demais discípulos se sentarem, ele levou consigo a Pedro, Tiago e João. E pediu que eles ficassem vigiando com ele.
Mas ele mesmo se afastou ainda mais um pouco desses 3 discípulos e foi orar. Quando ele vinha se afastando com esses 3 discípulos, se distanciando um pouco com esses 3 discípulos, ele começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Você consegue imaginar Jesus Cristo ficando apavorado e angustiado? Ficando amedrontado e angustiado? Sentindo-se com medo intensamente por causa do que estava para acontecer? E angustiado, que significa aquela sensação de que você não tem controle sobre o que está acontecendo, você está à mercê do que está acontecendo, você não tem o que fazer, vai acontecer. Este sentimento de querer livrar-se, de necessidade, mas de não poder livrar-se do que está para acontecer. Ora, irmãos, isso aqui, nas palavras de Marcos, significa exatamente isso, que Jesus Cristo foi tomado de pavor e de angústia. Lucas, quando menciona isso, diz que Jesus Cristo se angustiava tão profundamente que ele chegou a transpirar gotas de sangue. Isso significa ou representa um estado de extrema angústia. Que isso pode acontecer, aconteceu com Jesus, é algo humano, não se trata de nada, é algo não muito comum, mas natural. Tão grande era a angústia de Jesus que ele, segundo Lucas, suou gotas como que de sangue. E o que acontece é que Lucas diz que quanto mais Jesus Cristo se angustiava, mais intensamente ele orava. E Marcos diz aqui que Jesus Cristo disse aos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ficai aqui e vigiai, porque eu vou andar mais um pouquinho. O que é que Jesus Cristo vai fazer? Ele vai fazer aquilo que ele ensina aos seus discípulos a fazerem quando vão orar. Quando vocês forem orar, não procurem os lugares onde vocês podem ser vistos pelos outros. Procurem um lugar onde estejam só você e o Pai. Só cada um de vocês individualmente e o Pai. Por isso Jesus Cristo diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E o Pai que vem em secreto te recompensará. Ali no Getsemane, Jesus Cristo se afasta ainda de Pedro, Tiago e João, exatamente para estar num lugar que poderia ser perfeitamente o seu quarto. O lugar onde ele muitas vezes adormeceu. Mas agora é o lugar de intimidade com o Pai, separado dos demais, a sós com o Pai, vivenciando ali na comunhão com o Pai, na intimidade com o Pai, essa profunda angústia que tomava conta da sua alma, essa profunda tristeza que tomava conta da sua alma. E então ele, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupada, ou se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Mas ele sabia. E agora ele conversa com o Pai a respeito do que ele sabe. E ele diz: Abba. Ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível. Então Jesus Cristo sabia que tudo é possível ao Pai. Ele sabia, então, que se o Pai quisesse passar dele aquele cálice, o Pai tinha poder para fazer isso. O Pai podia livrá-lo desse sofrimento. Mas ele sabia também a diferença que existia entre a sua vontade humana e a vontade do Pai Celeste. Ele sabia que ele não veio ao mundo esvaziando-se da sua glória, fazendo-se ser humano, plenamente humano como nós. Ele sabia o motivo pelo qual ele veio. Ele sabia que ele veio não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Ele declara isso: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então, ele sabe que o Pai pode tudo. Ele faz essa declaração de fé.
eu sei que tu podes. Ele se dirige ao Pai chamando-o primeiro de Abba, que significa pai, mas é uma expressão que indica uma intimidade muito grande com o pai. Tem muita gente que gosta de usar a palavra Abba e aí pai, papai, paizinho e uma porção de coisas assim. É preciso ter muito cuidado para que isso não seja falso. É preciso ter muito cuidado porque essa palavra Abba, pai, significa um relacionamento muito íntimo, muito pessoal. É um relacionamento muito verdadeiro. E Jesus Cristo então se dirige ao Pai assim, faz a sua declaração de fé, de confiança, de certeza. Pai, tudo te é possível. Em seguida ele expressa a sua vontade humana. Passa de mim esse cálice. Isso é a declaração da vontade humana de Jesus. Ele disse, eu sei que tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Mas notem, é um momento crítico que Jesus Cristo está vivendo, mas ele não deixou de orar. Ele sabia por que e para que ele veio, mas ele não deixou de dizer qual era a sua vontade humana, ainda que ele soubesse que mesmo o Pai podendo, não era isso que o Pai iria fazer. E ele, sabendo que mesmo querendo que o Pai mudasse essa condição e passasse dele o cálice sem que ele bebesse, isso era o que ele ia fazer, ele ia beber esse cálice. Então, primeiro, ele declara a sua confiança e o seu conhecimento no fato de que o Pai pode. Em seguida, ele diz o que ele quer. Mas em seguida, ele diz que ele está pronto para fazer a vontade do Pai. E ele não vai insistir e nem querer que o Pai faça a sua vontade. Meus irmãos, essas três coisas que nós encontramos nessa oração de Jesus trazem uma lição preciosíssima para nós. Estas três coisas que Jesus Cristo disse, ele disse 3 vezes. Ele pediu aos seus discípulos que permanecessem ali vigiando, adiantou-se um pouco e foi orar dizendo isso ao Pai. Ele volta e encontra os discípulos dormindo, acorda Pedro. Vocês não puderam orar nem uma hora? E deixa de novo os discípulos ali e vai outra vez orar, sozinho. E diz Marcos que ele orou 3 vezes repetindo estas mesmas palavras. É óbvio que não se trata de vãs repetições. É óbvio que se trata de colocar definitivamente, de modo intenso, diante do Pai, naquele momento de íntima comunhão, a sua prontidão, a sua disposição. Mas ele foi colocar para o Pai. Ele não estava simplesmente pronto, subindo num palanque, dizendo, eu estou pronto para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, seja ela qual for. Ele não fez isso. Ele foi falar para o Pai, na intimidade dele com o Pai. Ele foi dizer, eu sei que tu podes, passa de mim esse cálice sem que eu dele beba, mas eu estou pronto para fazer a tua vontade, e o que eu quero é que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a tua. Jesus Cristo diz essas 3 coisas por 3 vezes de modo repetido. O número 3 indica o superlativo, o grau superlativo. Jesus Cristo ora 3 vezes e isso significa para nós que Jesus Cristo está dizendo da sua condição, da sua prontidão absoluta e inequívoca para fazer aquilo que ele está dizendo. Inequivocamente, de modo absoluto, ele não abre mão do conhecimento que tem de que o Pai pode tudo. Inequivocamente, ele não abre mão de dizer ao Pai qual é o seu sentimento e qual é o seu desejo humano. Inequivocamente, ele termina a sua oração dizendo, eu vou fazer a tua vontade e não a minha vontade. E no ato de Jesus Cristo fazendo a vontade de Deus neste momento e deste momento até o final, até a sua morte na cruz,
há duas coisas que das quais nós devemos nos lembrar. Primeiro, que é a declaração de Jesus Cristo, de que ele está pronto para receber e cumprir todo o propósito do Pai na sua vida. Ou seja, ele está dizendo que ele sabe com que gênero de morte ele vai glorificar ao Pai e ele vai aceitar isso e está pronto para que o Pai faça toda a sua vontade. E a outra coisa que nós encontramos aí é que ele está dizendo que em tudo que depende dele, de atitude dele, postura dele, também é no sentido de fazer a vontade do Pai. Portanto, ele não some, ele não corre, ele não foge. Quando Pedro corta a orelha de Malco, Jesus Cristo o repreende, cura a orelha de Malco e ainda diz para Pedro: Pedro, se eu quisesse eu rogaria ao Pai, ele mandaria legiões de anjos para me socorrer. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu quero que o Pai faça toda a vontade dele em mim e eu quero fazer tudo o que eu tiver que fazer para que a vontade do Pai seja plenamente feita em mim. Então, a vontade do Pai seja feita em mim e eu farei tudo o que eu sei que é o que o Pai quer. Eu farei tudo o que eu sei que é a vontade do Pai. Para uma aplicação prática, para nós encerrarmos essa nossa meditação, meus irmãos, eu quero lembrar a relação que existe entre Jesus Cristo e os seus discípulos naquele momento e Jesus Cristo e nós hoje. Jesus Cristo diz aos seus discípulos: fiquem aqui, vigiem, orem. Eu vou ali orar. Ele se afasta um pouco, faz a sua oração pela primeira vez e volta e os discípulos estão dormindo. Quer dizer, os discípulos não vigiaram e os discípulos não oraram. Jesus Cristo volta, repete a sua mesma oração, vem e os discípulos estão dormindo. Jesus Cristo fala com eles novamente, volta, faz a mesma oração, e vem, os discípulos estão dormindo. Quando ele volta pela terceira vez, os encontra dormindo, então ele os acorda. E terminando o texto aqui, versos 41 e 42, diz assim: e veio Jesus pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais. Tudo está acontecendo. Eu estou para ser entregue aos inimigos, aos pecadores, e vocês ainda estão dormindo e repousando. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem, Jesus, está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. E nós conhecemos a história, os fatos. Jesus Cristo foi preso naquele momento. Passou por todo aquele processo durante toda a noite, da quinta para sexta-feira. No amanhecer do dia, foi terrivelmente surrado. E às 9 horas, ele foi lá no alto do Gólgota, pregado na cruz. E os discípulos estavam de longe, olhando de longe. É interessante nós observarmos, meus irmãos, que do alto da cruz, Jesus Cristo fez uma oração pedindo perdão, pedindo a Deus perdão por aqueles que estavam fazendo o que nem sabiam, na verdade, o que estavam fazendo. Eles estavam cumprindo um propósito de Deus. Isso não lhes diminui a responsabilidade em nada, isso não lhes tira a culpa de nada. Por isso Jesus Cristo pediu ao Pai que os perdoasse. Perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo ouve, lá na cruz, ele ouve a oração, a súplica de um dos condenados ao seu lado. E não se fez de rogado. Ele respondeu ao pedido daquele malfeitor que, dirigindo-se a ele, disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele teve forças para responder: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Lá no alto da cruz, ele teve disposição e força para dirigir-se à sua mãe, que estava ali ao pé da cruz, e ao lado dela o discípulo amado, João, e dizer a ela: mulher, eis aí o teu filho. Essa expressão mulher é uma expressão absolutamente respeitosa, de todo respeito, de grande respeito. Não é uma expressão de desprezo, mas significava que naquele momento o que há de importante entre Jesus Cristo e Maria não é uma relação de pai, de mãe e filho. O que importa agora é Jesus Cristo cumprir todos os propósitos do reino, os propósitos do Pai, de Deus, o Pai. E ele está cuidando da sua mãe. E ele diz a ela: mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João, que estava ao seu lado. E ele se dirige a João e diz: eis aí a tua mãe. O que Jesus Cristo estava fazendo era tomando a providência de que alguém da sua confiança, da sua amizade, da sua intimidade, cuidasse de Maria, a sua mãe, até os seus últimos dias. E diz-nos o texto de Lucas que a partir daquele dia, João passou a cuidar de Maria como sua mãe. Lá do alto da cruz, Jesus Cristo expressa a sua angústia quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eu sei que tu podes, mas eu sei que a tua vontade é essa. É que eu morra assim, como totalmente desamparado, para que o teu propósito de salvar a todos aqueles que tu criaste para ser teu povo sejam salvos. Jesus Cristo lá do alto da cruz ainda disse: tenho sede. E há um motivo importante para Jesus dizer isso. Claro, a sua condição era terrível, mas havia uma profecia dizendo que quando ele dissesse tenho sede, lhe daria um vinagre para beber. A maldade do ser humano continua. Mas Jesus Cristo pediu perdão por eles. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E quando Jesus Cristo disse tenho sede, e lhe deram na ponta de uma haste, uma lança talvez, uma esponja embebida com vinagre, Jesus Cristo disse: está consumado. Tudo o que foi dito a meu respeito, que haveria de acontecer até agora, está consumado. Isso significa que Jesus Cristo fez absolutamente a vontade do Pai até aquele momento. Foi-lhe obediente em tudo. E por último, então, depois de tudo estar consumado, Jesus Cristo faz essa oração: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, tombou a cabeça, se entregando totalmente, plenamente, e cumprindo ali o propósito de Deus para a minha salvação, para a sua salvação, para a salvação de todo aquele que crê. Para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, tal como Deus nos lá dá aqui, registrada, escrita. Nós precisamos conhecê-la e precisamos crer nela, e crendo precisamos vivê-la. E vivendo devemos compartilhá-la, para que assim como nós tomamos conhecimento, outros tomem conhecimento. E isso foi o que Jesus Cristo mandou fazer até os confins da terra. Pregar o Evangelho a todas as nações da terra. Pregar o Evangelho a toda criatura. E é isso o que a igreja está fazendo em todos os lugares no mundo. O Evangelho está indo em direção aos confins da terra, o Evangelho está sendo levado, gentios estão ouvindo, muçulmanos estão crendo. Claro, não só os muçulmanos, estou mencionando os muçulmanos porque por causa do DIP, por causa do dia hoje, dia da igreja perseguida, com ênfase no cuidado, na lembrança, na recordação, na oração e nessa manifestação de amor para com os muçulmanos que creem em Jesus Cristo, deixaram a sua fé muçulmana e passaram a crer em Jesus Cristo. Estão sendo perseguidos por causa disso, estão sendo maltratados por causa disso. Muitos são assassinados porque creem em Jesus Cristo. Mas se morrem com Jesus Cristo,
aqueles que não têm oportunidade já então de dizer da sua alegria, do seu gozo por morrerem com Jesus Cristo, tem muitas vezes o testemunho de seus familiares que encontram consolação na mesma fé cristã, sabendo eles morreram, eles estão livres de um sofrimento físico, de uma perseguição, dos quais nós ainda não estamos livres, mas eles estão com Jesus. Meus irmãos, oremos pelos cristãos perseguidos em todo o mundo. Oremos de maneira particular hoje pelos cristãos que antes eram islamitas, eram muçulmanos. Mas não só hoje, não só hoje. Façamos isso todos os dias. Aprendamos com Jesus que enquanto os discípulos dormiam, o que Jesus queria é que eles estivessem vigiando e orando. E se você quiser, de fato, fazer a vontade de Jesus Cristo, a vontade de Deus, não fique dormindo quando você pode estar orando. Não fique desatento, distraído, quando você pode estar vigiando. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a doce companhia, a orientação e a direção, a iluminação e a sabedoria do Espírito Santo sejam com todos nós, com todos vocês e com todo o povo de Deus em toda parte, com a igreja perseguida, até que Jesus Cristo volte. Amém.